Começar na polícia não é como nos filmes, onde o novato já aparece pulando de helicópteros ou invadindo prédios confusos. A realidade é bem diferente. Todo policial, sem exceção, começa sua carreira dentro de uma viatura, patrulhando as ruas. Antes disso, porém, vem a academia. São 28 semanas intensas no Centro de Treinamento do Departamento de Polícia de Los Angeles, onde se aprende desde legislação até técnicas de defesa pessoal, manuseio de armas e direção em perseguições. Quando finalmente se forma, o policial recebe seu distintivo, uma arma e uma área para cobrir. É o que chamam de oficial em período probatório, P1, o degrau mais baixo da hierarquia. Durante um ano inteiro, ele acompanha um policial veterano, aprendendo na prática como funciona o dia a dia da profissão. As ocorrências variam entre o absurdo e o trágico. Em brigas domésticas, é comum encontrar duas pessoas machucadas, cada uma acusando a outra de ser a agressora, enquanto nenhuma diz a verdade. Em acidentes de trânsito, o policial segura uma lanterna para o legista fotografar o que restou de uma vítima. E há aqueles chamados em que a pessoa só quer desabafar. Alguém que ouça a sua história, mesmo sabendo que o relatório preenchido será arquivado e esquecido. Com o tempo, descobre-se que o trabalho policial é 90% rotina e burocracia, e apenas 10% adrenalina pura. É justamente essa pequena porcentagem de caos que faz com que muitos continuem na profissão. A primeira perseguição, a pé, termina em um beco, onde um homem armado com uma faca se vira de frente para o policial. Os treinamentos entram em ação automaticamente. A mão vai para a arma, o suspeito larga a faca e as algemas são colocadas. Mas, mesmo depois de tudo resolvido, as mãos treinem por 20 minutos seguidos. O sargento diz que fez um bom trabalho, mas o tremor não passa. São 3, 4, às vezes 5 anos patrulhando as mesmas ruas, conhecendo cada esquina, cada prédio, onde sempre há tiroteios nas sextas-feiras, cada cruzamento, onde acidentes acontecem todas as manhãs. Aprende-se a reconhecer os rostos dos reincidentes e os nomes das vítimas, que aparecem com frequência demais. Desenvolve-se um instinto aguçado. Com o carro estacionado de forma estranha, um homem andando rápido demais, uma mulher que diz que está tudo bem, mas seus olhos contam outra história. Com o tempo, o policial se torna competente, mas competência não é suficiente. Desde a academia, quando viu a equipe tática descer de rapel de um helicóptero e dominar um prédio em menos de um minuto, ele soube que queria aquilo. Então começa a se preparar, corre com coletes pesados, treina tiro nos dias de folga, estuda manuais táticos. Para se candidatar ao SWAT, é preciso ter pelo menos 3 anos de experiência e ser um P3, além de ser o tipo de policial em quem os colegas confiam a própria. A seleção para o SWAT é feita para testar os limites. O Departamento de Polícia de Los Angeles a realiza na divisão metropolitana, a unidade de elite do departamento. Dos 200 candidatos que se inscrevem, apenas 20, talvez menos, são aprovados. O primeiro desafio é físico. Flexões na barra, mínimo de 20. Abdominais, 80 em 2 minutos. Flexões de braço, 50 sem parar. Corrida de 1 milha, menos de 18 minutos. Esses são apenas os requisitos mínimos. Quem atinge apenas o mínimo já está em desvantagem. Os que passam nessa fase precisam correr 3 milhas em 14 minutos e fazer 30 flexões na barra. Depois vem a avaliação tática. O candidato é submetido a exercícios de tiro sob estresse extremo. Primeiro, os instrutores o fazem correr até que sua frequência cardíaca chegue a 180 batimentos por minuto. Entregam um fuzil e ordenam que acerte um alvo a 50 metros de distância. As mãos tremem, os pulmões queimam, a visão fica turva. Enquanto tenta mirar, os instrutores gritam em seu ouvido. O suor escorre pelos olhos. Ele atira e acerta. Por pouco. Quem não consegue atirar sob pressão é eliminado aqui, porque um stand de tiro, tranquilo numa tarde de terça-feira, não se compara a um suspeito
atirando de trás de uma porta. A próxima etapa são os testes de cenário. Simulações de resgate de reféns, com atores gritando e tiros de festim ecoando pelas paredes. Situações de barricada, onde é preciso se comunicar com a equipe enquanto alguém atira contra eles. Um atirador ativo em uma escola, com civis por toda parte. Os avaliadores observam cada decisão. Atirar, conter, negociar, comunicar ou congelar. A escolha certa pode salvar uma vida. A errada pode tirá-la. Dos 180 candidatos, a maioria falha. Os que passam recebem a notícia numa sexta-feira. Devem se apresentar na divisão metropolitana na segunda-feira seguinte, às 6 da manhã. Agora, são oficiais probatórios do SWAT. O mais difícil ainda está por vir, avisam. E eles estão certos. O período probatório dura 12 meses. Tudo que foi aprendido na academia e nas ruas serve apenas como base. Agora, começa a construção de um operador tático. O treinamento acontece no mínimo 4 dias por semana. Aprende-se combate em ambientes fechados, técnicas de entrada em cômodos, movimentação em corredores e escadas. O objetivo é fluir por um prédio como água. O primeiro a entrar vira à esquerda, o segundo à direita, o terceiro segue em frente e o quarto verifica os cantos. Repete-se o exercício 1000 vezes, até que os movimentos se tornem automáticos, até que o corpo reaja sozinho e a mente fique livre para avaliar as ameaças. Treina-se tiro com os 2 olhos abertos, a transição rápida entre fuzil e pistola, a capacidade de engajar múltiplos alvos em uma sala e tomar decisões letais no tempo de um piscar de olhos. Os operadores também aprendem a usar granadas de efeito moral. Na primeira vez que uma explode perto, o impacto faz os dentes baterem e os ouvidos zumbirem por 1 hora. Com o tempo, aprende-se a usá-las de forma estratégica. Arremessar, esperar o estouro, entrar no momento de confusão do suspeito. Ele ficará cego e surdo por 5 segundos. Esse é o tempo disponível para invadir, identificar ameaças e neutralizá-las, antes que ele se recupere. O treinamento também acontece na Casa da Morte, um local de tiro real, com paredes de madeira e alvos reativos misturados a bonecos que simulam civis. Alguns alvos são suspeitos armados, outros reféns segurando celulares, que na penumbra podem ser confundidos com armas. Atirar no alvo errado significa reprovação. Há 3 anos, um operador de outra equipe acertou um refém durante um exercício de qualificação. Foi retirado da equipe na mesma tarde. Ninguém questionou, ninguém recorreu. No SWAT, não há segundas chances, porque as pessoas do outro lado da porta também não têm, além das habilidades técnicas. Aprende-se o que é a irmandade. Esses homens e mulheres estariam dispostos a levar um tiro por você. Não no sentido figurado, mas literalmente. O operador ao seu lado entrará primeiro em uma porta, sabendo que pode morrer para que o resto da equipe avance. Esse tipo de confiança não se ensina. Ela se constrói com o tempo. Depois do período probatório, cada operador escolhe uma especialização. Alguns se tornam atiradores de elite, outros especialistas em negociação. E há aqueles que se dedicam a arrombamentos. A arte de abrir portas, paredes e barreiras no menor tempo possível exige conhecimento de diferentes técnicas. O arrombamento mecânico usa ferramentas como um ariete ou uma alavanca para forçar uma entrada. O arrombamento balístico emprega uma espingarda com munição especial que destrói fechaduras ou dobradiças a poucos centímetros de distância. Já o arrombamento explosivo utiliza cargas de detonação ou tiras de explosivo colocadas no batente da porta, fazendo-a voar para dentro em uma fração de segundo. O especialista em arrombamento aprende a analisar uma porta à distância. Se é de madeira, metal ou reforçada, se abre para dentro ou para fora, se tem tranca ou corrente. Cada tipo exige uma abordagem diferente e o erro pode custar segundos preciosos. Em uma situação com reféns, segundos significam vidas. O treinamento com explosivos é tão intenso que o cheiro do C4 se torna tão familiar quanto do café. Calcula-se o peso da carga com precisão de gramas. Pouco explosivo
e a porta não abre, deixando a equipe presa em um funil mortal, com um suspeito que agora sabe que estão chegando. Muito explosivo, e o refém do outro lado pode morrer. Ou o batente desabar, bloqueando a própria entrada. A diferença entre o sucesso e o desastre se mede em gramas de explosivo e centímetros de distância. Os exercícios são realizados em prédios abandonados, até que cada tipo de porta seja memorizado. O primeiro arrombamento real acontece em um mandado de prisão em um bairro perigoso. A missão ainda não acabou. Negociadores e unidades de apoio. Sua função é garantir que as informações fluam sem ruídos, que cada decisão seja baseada em dados concretos e que ninguém na cadeia de comando tome atalhos por pressão ou ego. Um erro de comunicação aqui não é um memorando esquecido. É um operador no chão recebendo ordens conflitantes, um refém exposto a fogo cruzado, uma equipe entrando sem saber que o suspeito trocou de posição. Você aprende a filtrar o caos. No toque, há telas com feeds de drones, câmeras de vigilância, mapas em tempo real e rádios transmitindo em 3 canais diferentes. Alguém grita que o suspeito está armado com um AR-15. Outro corrige. É um AK-47. Um terceiro diz que ele está no 2º andar, mas o vídeo mostra movimento no térreo. Sua tarefa é separar o sinal do ruído, confirmar a informação e repassá-la de forma clara, sem margem para interpretação. Suspeito no térreo, lá do leste da casa, armado com um rifle estilo AK, último avistamento a 45 segundos. Snipers, confirmem visada. Equipe de entrada, ajustem rota para a porta lateral. Negociador, mantenha-o falando, precisamos de mais tempo. A pressão vem de cima. O chefe de polícia quer resultados. O prefeito quer uma resolução pacífica. A imprensa já está na cena, transmitindo ao vivo, e cada segundo que passa é um novo ângulo para os analistas de poltrona criticarem depois. Você sabe que a única maneira de sobreviver a isso é confiar no processo. As equipes no terreno treinaram para isso. Os negociadores sabem o que estão fazendo. Os snipers não vão errar. Sua função é protegê-los das interferências externas, dos políticos que querem aparecer na TV, dos comandantes que nunca pisaram em uma operação real e acham que sabem mais que quem está com a bota no chão. O pior momento não é quando as coisas dão errado. É quando dão certo, mas não como esperado. Um suspeito se rende, mas um civil é atingido por fogo amigo. Um refém é resgatado, mas um operador leva um tiro no colete e fratura 2 costelas. Uma negociação bem-sucedida termina com o suspeito se suicidando na frente da equipe. Você assina os relatórios, comparece às coletivas de imprensa, responde às perguntas dos repórteres com frases ensaiadas. A operação foi conduzida dentro dos protocolos. Todas as decisões foram baseadas nas informações disponíveis no momento. Mas você sabe a verdade, não existe protocolo para o momento em que um pai de 40 anos, desarmado, corre em direção à equipe, gritando por ajuda, e é confundido com suspeito. O operador que puxou o gatilho não errou, seguiu o treinamento, mas o treinamento não prepara ninguém para olhar nos olhos da viúva depois. Você também é responsável por preparar a próxima geração. Os novos operadores chegam com fogo nos olhos, querendo ação, adrenalina, histórias para contar. Você os observa nos exercícios, corrige a postura, a forma como seguram a arma, a maneira como respiram antes de entrar em uma sala. Não é sobre ser o mais rápido, é sobre ser o último a errar. Você os leva para o campo de tiro e os faz atirar de joelhos, de costas, com uma mão, depois de correr 400 metros. No mundo real, vocês não vão ter tempo de se posicionar. O suspeito não vai esperar vocês recuperarem fôlego. Você os coloca em simulações de reféns, onde o suspeito é um instrutor com uma faca de borracha. E eles têm que decidir em uma fração de segundo se atiram ou não. Alguns congelam, outros reagem por instinto. Você anota tudo. No fim do dia, senta com eles e repassa cada decisão, cada hesitação, cada erro. Isso aqui não é um jogo. Se vocês errarem lá fora, alguém morre. E essa morte vai ficar com vocês para sempre. Aos 50 anos,
Você ainda acorda às 4 horas da manhã para correr 8 quilômetros antes do café. Ainda faz flexões até a falha muscular. Ainda verifica seu equipamento 3 vezes antes de sair de casa. Porque sabe que no dia em que relaxar, no dia em que achar que já viu tudo, será o dia em que algo novo acontecerá. E você não pode se dar ao luxo de ser pego de surpresa. A aposentadoria se aproxima. Você já viu colegas saírem e não conseguirem se adaptar à vida civil. Alguns viram instrutores em empresas de segurança privada. Outros abrem academias de tiro. Uns poucos tentam a política, como se a experiência em SWAT os qualificasse para tomar decisões em uma escala maior. Você ainda não sabe o que fará, mas sabe que, quando o dia chegar, não será fácil. Porque, por mais que o corpo esteja cansado, a mente ainda está condicionada a reagir. Ainda vai ouvir o som de um helicóptero e olhar instintivamente para o céu. Ainda vai se pegar calculando rotas de fuga em restaurantes. Ainda vai acordar no meio da noite, suando, revivendo o momento em que deu a ordem que salvou vidas. Ou tirou uma e, no fundo, você sabe que nunca vai conseguir explicar para quem não esteve lá o que realmente significa fazer parte disso. Não é sobre heroísmo. Não é sobre adrenalina. É sobre carregar o peso de saber que em algum lugar há uma família que nunca vai te agradecer porque você fez seu trabalho direito e outra que nunca vai te perdoar porque você fez seu trabalho direito também. E é assim que o ciclo se fecha, mas nunca termina. Porque enquanto aquele policial de 3 anos de carreira estiver correndo com um colete pesado no dia de folga, outro veterano de 25 anos estará sentado em uma sala de reuniões explicando para um vereador por que o departamento precisa de mais verbas para treinamento em negociações de reféns. O mesmo vereador que, na semana passada, criticou publicamente a presença de uma equipe tática em um bairro residencial. Ele não entende que a mesma equipe que ele condena é a que estaria na linha de frente se um atirador ativo começasse a disparar em uma escola do distrito dele. Você já viu isso acontecer? Já viu a política se dobrar à realidade quando as câmeras estão ligadas e as balas voam? Já ouviu o silêncio que se segue quando um prefeito que cortou verbas para equipamentos táticos precisa explicar por que não havia um veículo blindado disponível durante um ataque terrorista? Já testemunhou o momento em que um chefe de polícia, pressionado por ativistas, promete reavaliar o papel do SWAT, até que um sequestrador barricado exige uma resposta que apenas uma equipe especializada pode dar. E enquanto isso, na rua, o trabalho continua. Um operador veterano com 15 anos de equipe está ensinando um novato a ajustar a mira do fuzil. Ele não menciona que suas mãos treinem levemente desde o último tiroteio, nem que às vezes acorda com o som do rádio crepitando antes de um chamado. Ele apenas corrige a postura do novato e diz: mantenha a respiração controlada, você vai precisar. O novato não sabe que, daqui a alguns anos, ele estará dizendo a mesma coisa para outro policial, com as mesmas mãos firmes e os mesmos fantasmas no ombro. Há uma verdade que ninguém fora desse mundo entende. O SWAT não é uma unidade. É uma família disfuncional, unida por algo mais forte que o sangue. Você já viu operadores chorarem no ombro um do outro depois de um chamado ruim? Já ouviu risadas altas demais em um briefing para disfarçar o nervosismo antes de uma operação de alto risco? Já dividiu um sanduíche frio às 3 da manhã com um colega que você mal conhecia, mas em quem confiaria a sua vida. E já ficou em silêncio ao lado de um caixão, sabendo que o homem dentro dele era melhor policial do que você jamais seria. A seleção para a equipe acontece em algumas semanas. O novato estará lá, com os olhos brilhando e o corpo preparado. Ele não sabe que no mesmo dia, um operador veterano estará preenchendo os papéis para aposentadoria precoce, porque seus joelhos não aguentam mais os saltos de rapel e sua mente não aguenta mais as noites em claro. Ele não sabe que, enquanto ele estiver fazendo flexões até a exaustão para impressionar os avaliadores, outro policial estará sentado em um consultório
tentando explicar para um terapeuta por que não consegue mais ouvir um helicóptero sem sentir o estômago revirar. Mas o ciclo não espera, nunca esperou. Enquanto você lê isso em algum lugar da cidade, um sargento está revisando o plano de uma operação de alto risco. Um negociador está tentando convencer um homem armado a soltar arma. Um operador está verificando seu equipamento pela terceira vez, porque sabe que um erro pode custar uma vida. E um policial novato está sonhando com o dia em que vestirá o uniforme tático, sem imaginar que um dia ele também estará escrevendo cartas para famílias que nunca responderão ou carregando o peso de uma decisão que ninguém fora da equipe entenderá. É assim que funciona. Uma chamada de cada vez, um arrombamento de cada vez, uma decisão de cada vez. E quando o ciclo recomeça, como sempre recomeça, há sempre alguém novo para ocupar o lugar de quem não aguentou mais. Porque o trabalho precisa ser feito. E alguém precisa fazer